a partir desse gráfico, esse gráfico aqui comprova que a introdução de IPA-B vai ocasionar uma ativação de caspase. Como que acontece isso? Foram utilizados como grupos controles a medição dos níveis de alfa-tubulina e também a introdução de ATP e de uma determinada cepa da Shigella, que é a M90T. Além disso, foram introduzidos diferentes níveis de IPA-B, 0,16 micromols, 0,4 micromols e 0,8 micromols. Nós podemos inferir a partir disso que os níveis de ativação da caspase 1, que são possíveis de ser vistos através dos níveis de P10, que é a subunidade ativa da caspase 1, eles aumentam à medida que você aumenta os níveis inseridos de IPA-B. Então, o que quer dizer? Quanto mais você insere IPA-B, quanto maior a dose de IPA-B que você insere nesse macrófago do experimento, maior a ativação de caspase 1, maior a presença de P10. A gente prova assim que a presença de IPA-B está ligada à ativação da caspase 1. No segundo gráfico, nós podemos inferir duas coisas. A primeira é que a inserção de IPA-B está ligada à produção e liberação de Helium-beta. Além disso, por conta do uso de dois tipos diferentes de macrófago, os selvagens e os knockout em caspase, a gente pode ver também que não houve a produção de Helium-beta em nenhum dos grupos, produção de Helium-beta significativa em nenhum dos grupos, nem na inserção de IPA-B, nem nos grupos controles, os mesmos do primeiro gráfico. Na ausência de caspase, em nenhum dos grupos houve produção e liberação de Helium-beta, enquanto que na presença de caspase houve liberação de Helium-beta, que crescia à medida que você aumentava as doses de IPA-B, e também houve produção de Helium-beta na inserção de ATP e na indução por essa mesma cepa da Shigella. Então, o que é que nós podemos concluir do segundo gráfico? Resumindo, que a caspase 1 é uma molécula necessária, estritamente necessária, para a produção e liberação de Helium-beta. Além disso, nós podemos concluir também que a IPA-B, através da caspase 1, vai induzir essa produção e liberação de Helium-beta. Aí nós vamos para o terceiro gráfico. Esse gráfico usa os mesmos grupos controles do primeiro e do segundo e dois tipos diferentes de macrófago, os macrófagos selvagens e os macrófagos knockout para IPAF. O que é o IPAF? É um componente do inflamassomo, e o inflamassomo, por sua vez, é um complexo multiproteico que, dentre os seus componentes, tem o Nod-like receptor. No caso do inflamassomo que nós estamos falando, esse Nod-like receptor é o NLRC4, que é o IPAF, e o inflamassomo também possui um domínio recrutador de caspases, chamado CARD. É através desse domínio recrutador de caspases que o inflamassomo faz a ativação da caspase 1. Diversos inflamassomos vão fazer a ativação da caspase 1. Nesse caso aqui, a gente está falando do inflamassomo formado a partir do IPAF. Então, o gráfico mostra o seguinte. Mais uma vez, na presença de IPA-B, você vai ter uma liberação de Helium-beta, mas quando você tenta induzir os macrófagos knockouts para IPAF a produzir Helium-beta com a IPA-B, ou seja, resumindo, quando você coloca IPA-B num macrófago knockout em IPAF, você não tem uma produção significativa de Helium-beta. E quando você coloca a ATP ou a cepa da Shigella inteira nesses macrófagos eficientes em IPAF, você ainda tem uma produção de Helium-beta. O que quer dizer que a ativação de caspase 1 pela IPA-B é mediada pelo IPAF. Mas no caso de outros pumps presentes na Shigella, ele pode não ser mediada pelo IPAF, pode ser mediado por outros inflamassomos. No caso da IPA-B, é essencial a presença do IPAF. Você não tem liberação de Helium-beta significativa através da IPA-B na ausência do IPAF. E é isso que o gráfico está dizendo.